Boa noite, fãs do Drift Nacional. Estamos aqui novamente começando mais um Driftcast para você, o podcast da Super Drift Brasil, trazendo mais um convidado ilustre para nós aqui, nosso piloto Rafael Maioca da casa. Meu Deus, amigo, piloto top, o cara. Netão, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast da Super Drift Brasil, mais conhecido como Driftcast. Rafael, seja bem-vindo. Isso vai ser um papo bem descontraído. A gente tem algumas perguntas bem técnicas para fazer para você. E para a gente é uma honra ter você aqui conosco, mesmo porque você faz parte desse projeto Drift há muitos e muitos anos. Poucas pessoas sabem disso, né? Sempre nos bastidores, sempre incentivando o esporte de alguma forma. E é isso daí. Já fez drift no Japão também? Não, Rafael, se pegar para contar as histórias dele, pouca gente conhece na realidade, né? Então. Mas o Rafael... Tem bagagem. Tem uma quilometragem danada aí, apaixonado pelo... E montou um dos ícones do drift. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, Rafa? Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Neto. Boa noite, Ricardo. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Vou te dar um recado da nossa produtora de arte, a Karen Riga. Beijo, Karen. Você sempre presente nas nossas vidas. Ó, só o Rafa chegar mais... Aí, agora sim, pertinho do microfone. Já comecei tomando bronca, né? Padrão. Só pra não perder o costume. Pra começar bem, né? Pra dar aquela aquecida, né? É isso aí. Bom... Netão. Rafa, a gente trouxe você aqui, lógico que a gente vai abordar alguns temas, mas um dos temas, e eu acredito que seja o tema mais assim perguntado para nós, era a respeito de montagem de carro, né? E nos veio na nossa cabeça convidar você, lógico, para falar um pouco mais sobre o tão sonhado, né? Que eu acho que para você foi um grande sonho, porque você demorou tanto tempo para montar esse carro, né? Foi uns 4 ou 5 anos, assim, comprando peça, comprou chassis, comprou uma rodinha. Perseverança, né? Estoura o cartão de crédito um mês, tem que esperar uns 4 para pagar. Mas Roma não é feita num dia, não. E a gente fala bastante sobre esse assunto, né? Porque o carro do Rafa foi um projeto muito audacioso, né? Na época, né? Foi algo assim de que as pessoas iam visitar na época o carro dele em construção e todo mundo se chocava muito. E é um projeto que eu acredito que seja um projeto bem atual. Eu particularmente vi ele na parte final, finalizando já. Acho que estava sendo feitas as últimas acertos ali de motor, injeção. Sim. E foi uma coisa que eu vi realmente chamou muita atenção para um carro muito bem montado. Uma coisa desse carro é que assim, é muito bem montado, tipo, falam, o melhor, um dos melhores e tal. Cara, na verdade, esse carro é um carro que tipo, é feito para mim. Não é tipo, não é para ser o melhor de todos e tal. Não, é o carro que eu montei para mim, que supre as minhas necessidades como piloto e do jeito que eu gosto de pilotar para melhorar o jeito que eu piloto. Entendi. Porque não adianta você ter um carro que você vai brigar com o carro porque falam que é bom. Você tem que andar com o que é bom para você e aí você vai melhorando. Pode ser que, por exemplo, às vezes se eu andasse com um 2JZ, ia ter mais potência. Algumas peças seriam mais fáceis, porque às vezes tem pessoal que anda aqui no Brasil com 2JZ e LS é muito escasso. Mas já andei de LS, eu acho, ou já andei de 2J, eu acho legal, é bom. Só que para o meu jeito de tocada, eu prefiro o LS. Você acha que o LS ele entrega mais torque em baixa, ele entra mais rápido do que o 2J? Porque eu sempre tive problemas assim com carro em fase aspirada, por exemplo. Eu andava de SR, que é 4 cilindros, então você começa... Para competir tipo, no jeito que a Super Drift Brasil e qualquer outro campeonato no mundo, o SR você usa um turbinão ou você não usa o SR. Porque você vai, tipo... O jeito que eu gosto de andar de SR deve dar o quê? Uns 300 e poucos cavalos? Uns 280, 300 e poucos, uma turbininha, comando de baixo. O Rafael na época, ele teve um SR, né? Isso aí quem tinha que estar falando era ele, mas eu posso falar com propriedade sobre esse assunto que foi o Você faz parte da história, né? Ele tinha um SR que tinha uma taxa de compressão muito elevada. Então... Compressão de turbina ou de cabeçote? Compressão de motor. Compressão de pistão. Compressão de miolo, ele era um carro com uma compressão
Se comparada, não. Comparada a um carro aspirado. Então ele tinha uma fase aspirada muito boa. Tá. E quando vinha o turbo, ele precisava de pouca pressão. O carro já respondia muito para ele. Então podemos se dizer de que o Rafael, no começo da história dele com o drift, ele foi mal acostumado, vamos dizer assim. Porque ele tinha um chassi bom, numa mecânica no SR20 na época muito nova, né, Rafa? Não, era muito bom aquele SRzinho. Era uma receitinha de sucesso, uma receitinha que foi montada na época lá por nós, dentro da NSC. E, o carro dele era um sonho. Todo mundo que andava de SR andava no carro dele e voltava com um sorriso de orelha a orelha. Adorava. Uma curiosidade, ele era progressivo assim? Ou ele dava um pulo tinha um pulo do turbo? Como é que é? É porque a turbina abria muito cedo. Ela entrava cedo. Entrava cedo. Acho que abria com 2,8, 3,100. Mas aí não é tão cedo, então. Era muito bacana. Não, pra SR eu até falei pro Elinho, acho que num outro podcast, e o carro que eu naquele momento estava mencionando era justamente o carro do Rafael. Foi pro Elinho? Bom, não sei se foi pro Elinho ou pro Igor. Acho que foi pro Igor. E você me chama de Cupim, né? Valeu. Cupim. Eu chamei ele de Cupim. É o Cupim. Não, o Rafael sempre foi Cupim. Cupim de aço. De verdade. Esse é um dos motivos do V8. Porque o V8, pra você moer um V8, tem que cupinzar com força. Depende. LS é um motorzinho também bem peculiar, viu? Todo mundo acha que comprou um V8. A gente deu uma sofrida para aprender aqui. Agora ficou bom. Agora a gente já... É bom, mas tem o SR. Termina de falar do SR. Então, aí o que acontece? Aí, beleza, o carro era espeto, era esperto e tal, só que não tem cavalaria. Como é que você vai acompanhar os caras com os 2J, um J que tá aí tirando 600 cavalos, com um carro de 280 Não, e outra, também não chega uma hora que, claro... Você precisando de angulação, que segura a angulação também é potência. Né? Você não tem potência, não segura a angulação. Com o SR você consegue fazer isso na jogada do carro, porque ele é muito leve, não é com o SR. Tá. Dá para fazer. Dá. Tá. E fica uma tocada muito legal. Só que é uma tocada muito mais técnica. As minhas lançadas com o SR eu acho que são muito mais agressivas que as tocadas do V8, por exemplo. Entendi. Só que o que acontece? Por exemplo, você vai descer o Mega. 300 e poucos cavalos? Não dá. Dá. Eu desci com o Z aspirado do Diego na última vez, mas você não tem o mesmo desempenho que você tem com um conjunto melhor. Sim. E para o meu tipo de tocada, conversei com várias pessoas, andei em carros e eu vi que o V8 casava melhor com a minha tocada. Mas isso são coisas que você aprende com a experiência. Muito bacana. Deixa eu te falar uma coisa. E conta pra gente como foi a escolha do carro. Então, eu escolhi o Silvia porque eu gosto de Silvia, eu aprendi a andar em Silvia, eu gosto de Silvia. E na época também que a gente estava montando, vou até ser sincero, era muito mais fácil montar um Z porque você já está, na metade do caminho, porque é um carro que eu acho que o S14 é 93, 94, se não me engano. De lançamento. E o Z é 2002, 2003. Então, um carro tem 10 anos mais novo. Só que eu lembro que na época tava saturado de Z, tinha muito Z. E o Silvia é uma coisa que eu gosto. E não vou nem falar porque eu tinha peça, porque eu comprei tudo novo. Não aproveitei quase nada do outro carro. Se eu aproveitei, acho que foi um farol, uma lanterna, mas de resto não aproveitei quase nada. O farol e a lanterna vieram novos também, tá? Só para lembrar vocês. Ou seja, foi só Ele não aproveitou nem o farol e nem a lanterna. Só o chassi. Só o monobloco. Não, o chassi eu comprei novo. Eu peguei de um amigo meu que estava vendendo e legal. Comprei novo. Porque não dava para mim desmontar o meu carro, porque a gente estava competindo na SDB já. Então eu tinha que ter um carro para andar e tinha que estar montando. Então não dava para mim parar, ficar os 2-3 anos que eu fiquei parado montando o carro e ficar lá drift. Aí não dá, né? Tá, então aí, bom, partiu pro Silvia, não pro Z e também o Silvia você já falou, ele tivesse guiando, né? E voltando na pergunta anterior, sem contar que o outro motivo do Silvia é porque assim, a acessibilidade de peça e eu conhecer as peças do carro, por exemplo, o Z, na época estava começando a ficar mais acessíveis, tinha algumas peças que você tinha pro Silvia, o preço era parecido e tal, mas não são produtos que eu conhecia. Por exemplo, o Silvia já sabia o que era bom. Então, que era uma coisa que eu já tinha experiência e eu sabia o que ia acontecer. E como eram umas mudanças muito bruscas que a gente também fez no carro, você imagina, você ia para um ambiente totalmente novo com mudanças bruscas. Então, ia ser um ambiente mais novo. Então, às vezes é melhor você
tá, tipo, num ambiente mais parecido com as mudanças bruscas do que mudar, tipo, tudo de uma vez, entendeu? Certo. E era um chassi que ele também já estava acostumado a andar, né? Tem um ditado que o pessoal fala muito no Japão, que não adianta você ficar trocando de chassi toda hora, ainda mais se você está numa evolução. Sim. Porque não que isso não seja bom, eu já falei isso anteriormente, eu acho isso muito bacana, mas para o piloto torna a tocada cada vez mais difícil, né? Porque ele tem que se adaptar cada hora com um chassi diferente. E é diferente, gente, não tem como falar que um carro é igual ao outro. A gente brinca que não tem nada mais diferente do que um carro igual ao outro. Não tem motor mais diferente do que um igual ao outro. Tipo, você olha, mas não é igual. Não vem a potência, não adianta. Exato. Mas só de falar, que eu já comentei agora há pouco, que tipo, por exemplo, o SR é muito... Com o SR o carro é outro carro. Não é nem de falar de potência, não. É, tipo, a distribuição do peso é totalmente diferente, o jeito que você joga o carro. Só de você já trocar o motor do carro, tudo bem que tem várias modificações de um para outro que não tinha no outro, mas só o jeito de você jogar o carro já é diferente. Por exemplo, a distribuição de peso do SR é muito melhor do que a da LS, principalmente porque o carro foi projetado para andar com o SR. Né? Claro. A transição do SR é muito mais rápida do que o V8, só que o V8 é mais fácil de dirigir. Muito mais fácil. Por causa da distribuição de torque do motor, tipo, que é mais uma distribuição mais abrangente. Tipo, ela ele entra mais cedo e ele você tem usa, mais torque. Você usa toda a parte. faixa de torque do carro. Tem mais tipo, torque tem toda força faixa. de 2.000 até 6 e pouquinhos, que é o que o meu carro gira. O meu último SR que eu estava andando, acho que era 4.200 até 7.5. Aí você acaba tendo que brigar mais. Você já tem que andar mais lançado, mais tateado. No SR você tem que dar umas crateadinhas, né? Para manter ele cheio. Onde eu falo que ele ficou mal acostumado. Porque o outro carro que ele tinha, não tinha turbo lag. Voltando um pouquinho lá atrás... Tipo, o motor dele era um motor Black Caba já, que é um motor que já tem um variador no cabeçote, que já ajuda o carro a ficar mais esperto. Sim. Tipo, o carro dele já vinha a pressão de turbo, já entrava automaticamente o variador em ação. O variador, porque o cabeçote é 16 válvulas. A evolução, o antigo também é 16. Mas era como se fosse um VTEC. Era como se fosse um... Era como se fosse o comando variável de válvula entre as duas. Sim. É que... da BMW. Sim, mas aqui também esse carro era o seguinte... Os SR normalmente você dá 3, 4 pedaladas para continuar enchendo a turbina e continuar mantendo. Aquele carro também era só uma só. Não, tinha que pedalar. Era só chamar. Mas era só dar uma. Tipo, tá perdendo, dava uma, já enchia a turbina. O LS não tem isso. O LS vem o motor ban. O LS eu não chuto a embreagem. Eu só chuto na iniciação e na hora de puxar o freio de mão. De resto, eu quase não encosto a embreagem. Isso para manter o compromisso é bem mais tranquilo, né? Não, é bacana. E para ele se adaptar também, ele gosta muito do LS, assim, por causa que ele fala de que o carro ficou muito fácil para dirigir, né? Mas é assim, o fácil não quer dizer que você está apto a ele, porque o Rafael também penou para aprender a andar com o carro por causa dessa distribuição de peso, né? Sim. O carro dele foi passado o tanque de combustível para trás para poder dar uma equilibrada, bateria, surge tanque. Então, se tu abrir o porta-mala do carro dele, tá tudo lá atrás. Né? Que é justamente para tentar dar uma equilibrada no que antes era no centro do eixo. E o posicionamento do motor, o Neto me explicou, mas né? É legal que você explique, que ele tem um sistema de posicionamento nos coxins. Como é que é isso daí? Ele é uma base, os coxins, onde ficam os coxins, e ele vem uma plataforma que você varia os parafusos e conforme você põe para frente e para trás, o motor vai para frente e para trás. Legal. Você regula ele, né? Como se fosse fazendo o efeito de um oblongo, sem ser um oblongo. Lógico, se você prender o motor no oblongo, ele vai... É como se fosse o banco do carro, só que em vez de ser a alavanquinha, é uns parafusinhos. Tá? Sim. E ele e você posicionou para dar uma distribuição de peso... A gente posicionou o mais para trás possível, só que não atrapalhasse alguma manutenção do carro, não ficasse muito perto da parede de fogo. Parede de fogo, isso que eu ia falar. Antigamente, quando foi montar o carro dele, tinha alguns kits à venda. Na época foi optado por esse kit justamente por ter essa, vamos dizer, essa disponibilidade de você movimentar o motor. Porque daí automaticamente você consegue equilibrar um pouco mais, né? O peso do carro. Quanto mais para perto do motorista você trouxer, melhor é. Até que normalmente a maioria dos LS, quando você monta, o kit de adaptação ele fica um pouquinho mais para frente. E no caso do carro do Rafa, é muito interessante isso, porque você abre o capô, você vê o radiador, tem um espaço, ainda tem uma
parte na frente que foi que a gente fez a mini frente Sim, um pouquinho mais não, recuada. Ele tá muito bem encaixado o motor, e o motor ali no cofre, né? Isso aí, o motor tá recuado de uma forma onde fica... Ô Rafa, teu carro tá hoje com motor LS, quais são os motores originais que vieram no carro? Então, ele vem com K24 nos Estados Unidos, que é o caso do meu. Que é um 4 cilindros? 4 cilindros 2.4 de Nissan. Eu acho que esse aí já é comando duplo, né? Mas é que tem uns... Já moderno, já é a segunda geração. Que é terceira, né? Terceira geração, desculpa. Terceira geração. Tem acho que o primeiro é comando simples, o segundo é... Eu não comando entendo... duplo, mas vem menos potente. Eu não entendo tal. muito de K24, tipo, eu não cheguei... Parei pra... Aspirado. Pra mexer. Mas... Os K24 são todos aspirados. Tá. Depende, né? Não, originalmente no Silvia sai aspirado. Eu até mais pra frente vou pegar uns pra mexer pra ver, porque eu tenho um parado aí, mas... E aí era um motor que eu não tinha experiência, o SR eu tinha, mas... Não, já tava começando a dar esse tipo de problema que pra minha tocada hoje, pra ser competitivo, eu tenho que mudar e ia sair muito da minha tocada. Apesar de eu às vezes achar mais gostoso andar de LS de SR do que LS, por jeito de dirigir, mas o LS é mais fácil e o LS é porque, pelo que eu andei, pelo que eu estudei, pelo que eu conversei com as pessoas que andaram nos dois, era o que mais casava com a minha tocada. E o teu LS tá original? Não. Tem comando, tem corpo de borboleta mais aumentado, passado para o mecânico e tem o delete de variador. Você já passou esse carro no Dino? Já não? Já. Vem quanto de roda? De roda vem 380, 400. Tá, então vai vir uns quase 500 de motor? Tabela? 500, não, vem. E torque? Torque não lembro, mas acho que é mais de 60 quilos, né? O torque é muito bom do carro dele. Porque às vezes tem essa questão também, né? Porque às vezes a gente fala só de potência e a potência, ela por vezes demora mais tempo para aparecer, sendo que o torque já apareceu, a força do motor já apareceu muito antes, né? Então, muito diferente, né? Quando a gente fala que a pegada entra antes, o que entra antes é torque. Rafa, então vamos lá. Para a gente estabelecer uma ordem lógica aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo a gente, entender como foi a progressão do projeto do teu carro, começa a falar um pouco pra gente do chassi. Você começou pelo chassi, pela escolha do chassi, e qual foi o desenvolvimento a partir dessa escolha? Então, depois de escolher o chassi, eu já estava pesquisando alguma coisa, porque na verdade ia fazer no carro que eu estava competindo. Só que quando eu comecei a estudar, eu peguei um projeto numa página chamada Motor IQ, que nem sei se existe ainda mais, mas era uma página super legal, que tipo, fazia as matérias muito boas com carros muito legais, tipo Pikes Peak, de Drift, Time Attack. Site técnico, né? Site técnico, totalmente técnico. Tanto que o cara que escreveu a matéria do carro que me baseei, que foi da Yoshihara, acho que de 2011, que foi campeão da Fórmula D, eu acho que, se não me engano, o cara era o mecânico-chefe ou engenheiro, alguma coisa da Yoshihara, que eles trabalham hoje juntos até hoje. E aí a gente pegou copiamos, não, a gente adaptou a gaiola porque pelo carro que a gente tinha, porque era um pouco diferente do S13, o que dava pra gente fazer dentro do que a gente tinha e o que dava para melhorar também. Por exemplo, o S14, na época que eu fiz o carro, já é um chassi que tinha uns 25 anos, quase 30, 25, acho, 94. Não, quase uns 94, 20 anos. Quase 20 anos, quase 20 anos. Então, naquela época os carros não eram tão rígidos quanto alguns carros. A rigidez do monobloco não era a mesma. E o Silvia não é um carro esportivo que sai de fábrica para ser top de linha, tipo, é um GTR, é um Supra. Ele já é um carro mais base. Então, algumas coisas são mais escassas do que no carro. Por exemplo, num Supra, que é muito mais rígido que um Silvia. Claro. Então, são algumas coisas que quando você está montando o carro, você tem que compensar, já que você já está desmontando o carro inteiro. E você compensou isso na montagem da Roll Cage. Dos cortes que a gente fez, né, em algumas partes do carro que a Nissan manda mais. Sim. E também a gente ressoldou o carro inteiro. Lembrando que, assim, como vocês vão poder ver nas imagens aí, o que existe de cortes no monobloco
são partes, especialmente de assoalho da parte traseira ou mesmo de lataria da parte dianteira, que não são partes fundamentais, não são partes que têm ancoragem de suspensão. Sim. A parede corta-fogo está absolutamente intacta, Colunas, apesar do né? Coluna A, coluna A, B, C, C. isso em nada foi influído. Ou seja, o carro do Rafa é um carro totalmente íntegro no que tange a posicionamento de suspensão, a posicionamento de chapa corta-fogo, os posicionamentos de coluna, que são aquilo que é, para a estrutura do monobloco, o principal para ser mantido e manter a segurança veicular. Tá? Então isso tem que ser bem frisado. Porque É o que atende o regulamento, né, gente? É o que atende o regulamento. É o que atende o regulamento. O carro do Rafael, na época, era, querendo ou não, um projeto de um carro de FD. Pronto. Acabou. Né? Tá certo que dentro da sua época, né? Sim, mas era um projeto de carro de FD. Sim. Então, essa parte que o Rafael fala de soldar o carro todo, de ressoldar o carro todo, realmente existiu. Porque o chassi S, pelo menos o chassi 13, o subframe dianteiro, ele para no meio da assoalho. Ele não é um carro que tem uma longarina de ponta a ponta. O 14 já tem. Porém, a evolução do 14 é o 15, que é um carro que torce muito menos, tem muito mais gripe e é muito mais rápido. Então, daí vem a parte de você ressoldar o chassi todo, né? Todas as partes de longarina, torre de amortecedor, longarina de ponta a ponta. Mas isso é integrado na roll cage. A roll cage é integrada nessas partes. Esquece, não. Carroceria original. Você vai pegar todos os pontos de solda da carroceria original. Você vai ter um ponto, a cada, 5 centímetros. No meio, você vai furar. Depois do carro decapado, você vai furar e você vai colocar mais um ponto. Então, o carro, entre pontos de solda original, ele tem outro ponto de solda vindo nele inteiro. Entendi. Tudo, calotão de roda, parte estrutural de subframe para poder segurar o agregado. Tudo que vem parte de solda dentro do monobloco, ele é compensado com mais solda ainda para deixar ele ainda mais rígido. Tá vendo, galera? Fica aí o detalhe construtivo para vocês conseguir avaliar, porque no caso também a gente está falando de um Silvia, que é um carro que é um monobloco grande, é um monobloco comprido. Sim. Né? E lembrando muito também que isso daí já era meio que rotina dentro do drift japonês, tá? Pouca gente, só quem entende um pouco mais lá das raízes e viveu tudo isso, sabe de que isso no Japão foi algo assim que transformou a tocada dos carros. Tanto é que hoje você pega muitos dos carros, inclusive carros até hoje, ou carros que começaram, carros de 2006, boa parte dos carros extremamente competitivos, todos eles eram spotados, que a gente chamava de spotar, que era fazer outros pontos de solda no chassi para poder torná-lo mais rígido. Que legal. Então, e é até interessante a gente falar isso, porque assim, muita gente aí sai cortando o carro, às vezes à torta à direita, não sabe exatamente o que está fazendo. Quando se faz um carro com critério, que é exatamente o caso aqui em questão, você tem alguns cortes, sim, de chapas que vêm a mais, conforme o Rafa falou, mas você tem um reforço também da parte estrutural do carro, que faz com que ele torça menos e com que automaticamente fique um carro mais reforçado e mais seguro para o esporte, para a tocada e para tudo mais. Ô Rafa, tem também, um detalhe? Desculpa, fala. E também tem o fato que, por exemplo, assim, algumas barras do meu carro, as traseiras e as dianteiras, elas são trocáveis, por exemplo. Quando faz manutenção, tipo, por exemplo, às vezes precisa tirar o motor, você tira a barra da frente, tira o motor, ou bateu, tira a barra, troca, põe uma nova. Também. A barra que o Rafael está querendo dizer é o frontal do carro, né? Isso aí sai tudo. Front-end. E a traseira também. Sem alterar ancoragem de suspensão, torre. Não, isso aí se mantém tudo original, né? Tudo o original. Carro todinho dentro do regulamento. É muito bacana isso. E o teu carro tem sistema de extinção de incêndio? Você quer matar meu carro já? Calma. Extingue meu carro. Ele não está em extinção. Não, ele tá. Tem pouco, viu, hoje em dia. Tem pouco, verdade. Mas ele tem sistema de extinção de incêndio, Rafa. Então, é um sistema que a gente copiou da FD, que a gente pegou
livro de regra deles, e a gente viu alguns como funcionava, perguntamos também. Porque, assim, não só pelo investimento do carro, minha vida, porque assim, bateu o carro, pegou fogo, se eu tô vivo, a gente constrói outro, tal. Claro. Pode não ser igual, não pode não ser melhor, mas constrói outro, o que importa é a vida. Sim. Mas também é uma coisa, foi um gasto a mais que preza o investimento que eu fiz no carro, porque é uma coisa que é chato fazer, é trabalhoso. Mais peso também, né? É mais peso. E... O que abastece? É um extintor normal? É um extintor normal de CO2. E aí tem fixado no carro e você passa ele... E tem as linhas de... Tipo linha de abastecimento, que fica um ponto no tanque de combustível e outro ponto na flauta do motor. Aí eu puxo a alavanca interna, ou se o pessoal da brigada de incêndio vai, tô desmaiado, alguma coisa bateu e tal, pode puxar a externa também, tem um acionamento externo. Também. O padrão FIA, né, Neto? Sim. Padrão FIA, que você pega qualquer competição FIA, o piloto ele aciona, pegou fogo, para o carro, aciona ainda com o cinto preso, né? Acionou o sistema de extinção, acionado, aí ele solta cinto, sai do carro e procedimento de segurança cumprido. É algo que eu acho que num curto espaço de tempo vai se tornar algo que vai ser cobrado dentro dos regulamentos, né? Hoje dentro dos regulamentos, estou falando a nível Brasil, não tem. O que pede é somente extintor. A presença do extintor dentro do carro. Sim. Graças a Deus, acho que dentro do drift nós nunca tivemos nada assim ao ponto de nem machucar alguém, nem o carro pegar fogo ao ponto de... Dentro de competição, né? Eu estou querendo dizer. Sim. De o carro pegar fogo ao ponto de não sobrar nada, se machucar o piloto. Não, isso graças a Deus nós nunca tivemos. Mas é algo que a gente vem desenhando bastante e eu acredito que no futuro bem próximo isso já vai começar a ser exigido, porque é aquilo que o Rafa falou, né? Tipo, o carro dele foi o primeiro carro a ter isso. Nenhum carro no Brasil tinha. Tipo, ele quis. E foi muito interessante isso, porque você ia ter um peso extra, sim, mas o que ele traz de pontos positivos numa situação de emergência é muito maior. Sim. Então, eu acho que foi um investimento que valeu a pena. Mas se você levar a consideração, a Rocade, se não enrijecesse o carro, é peso a mais. Sim. Mas é necessário para proteção. É verdade. Porque se para pensar, você está botando os 20 tubos de ferro lá, muito pesado, e se vira aí. Mas assim, também eu penso da seguinte forma, em que seja considerada a questão de você agregar algum peso no carro, mas você também é um peso que ele é móvel, entre aspas. Então, até pior do que a Roll Cage, na verdade. A Roll Cage não tem como você escolher, eu vou colocar aqui, vou colocar acolá. Não, a Roll Cage tem um projeto pré-estabelecido. Ela está no centro do carro e é distribuída. O bom do extintor, por exemplo, eu coloco bem perto do eixo traseiro. Então, pronto, já estamos ali... Já é um contrabalanço também para ti. São prós e contras que você consegue malear, entendeu? Não é, por exemplo, o motor que está lá na frente vai ficar lá na frente, é onde está e... você traz ele o máximo possível, mas tem a parte... Podemos te dizer de que tem muito mais ponto positivo do que negativo. Então, né? E a vida é tudo, né? Bom, vamos lá. Rafa, a gente falou do chassi, né? Dessa parte toda sua de reforço, a parte segurança, de porte do carro e tal. Falamos da segurança do extintor. E o resto do carro? Vamos falar agora um pouquinho sobre a suspensão. O que você escolheu? Por que você escolheu? A suspensão, eu escolhi kit do... Vou começar porque o que todo mundo quer saber é kit ângulo, né? Que é o que todo mundo gosta. O kit ângulo eu uso da Parts by Max, que é PBM, que o pessoal nos Estados Unidos chama. Na época eu escolhi ele porque eu já tinha andado com alguns carros com esse kit e eu não conhecia muito do IceFab. E na época o IceFab também tinha um problema que se você batesse o kit, você tinha que comprar um kit inteiro. Esse meu kit, até hoje ainda você pode comprar ele por partes. Então, se eu bater, vou quebrar tipo um bracinho, eu posso comprar só o bracinho do lado que eu comprei. Hoje em dia, eu estava pesquisando, o IceFab faz também isso, mas na época eu não fazia. Mas demorou, né? Demorou pra caramba. Porque eles perderam muito mercado por causa disso. Eles não vendiam na época nem tipo um conjunto, um telescópio inteiro. Não, você tinha que comprar os dois lados. E o lado que sobrou o seu inteiro, você guarda de reserva. Era bem assim. Então, aí você bate um mesmo de outro, você compra de novo e fica com dois de reserva do outro lado. Sem contar que
se não me engano, também era relativo. Era pouca coisa mais caro, não era muito mais caro. E o PBM vinha dos Estados Unidos e o WiseFab vinha da Europa. Hoje em dia você encontra nos Estados Unidos, que tem distribuidores, mas na época. Então, processo de importação, com contato, porque acho que são da Lativia, alguma coisa assim. Tipo, é bem um lugar bem difícil, assim. E normalmente esses lugares não falam tão bem inglês e tal. Então foi uma das opções de eu ter escolhido o PBM. Tá. Legal. Aí tem os meus amortecedores, que eu uso Mega, que não são o top do top, mas em termos de custo-benefício, tinha muitos carros na FD que usavam. Mas o Mega seu é linha Race já. Sim, mas assim, por exemplo, não é um KW, por exemplo. Não, sim, mas é o... vontade na época era montar um dentro KW. do orçamento do carro era o melhor que tinha, entendeu? Tá. Mas lembrando, viu, gente, que KW é marca, tá? Não necessariamente ele quer um KW e vocês vão entrar lá na relação do KW. O primeiro da lista, o mais barato é o melhor. Não tem nada a ver. Porque... Eu falo prova viva disso porque eu tinha KW no meu carro. E eu tirei porque eu não gostava. Eu fui lá, coloquei um Blitz. Porque o KW era muito confortável. Por mais que eu deixasse ele rígido, ele não era uma suspensão que me agradava por ser muito mole. É que hoje, pra mim, pra Silvia, você tem 3 suspensões. Você tem o KW, a Feel, que é o do Odibax, lá dos Estados Unidos, Sim. E o Brian Crowler. E os 3 hoje em dia são preços parecidos, né? E na época só tinha KW e o... Eu acho que nem tinha nem Brian Crowler, né? Só tinha KW só. Bacana. Tá. E a parte, isso você falou da parte dianteira do carro, né? Certo. E a parte traseira? Eu escolhi um agregado de R32, primeiro porque eu já tinha, mas foi na época que... Esse é o primeiro upgrade que você faz no Silvia quando você começa... Mesmo com SR, câmbio e agregado ou de Z32, que é 300X, ou... Do GTR. De GTR, ou até o mesmo do só GTR, né? O GTST também. Não, só GTR, só do GTR. Não, tem gente que usa do GTST, que do GTR é o que tem... É mais forte. Mais forte, Então, são os primeiros mais. upgrades. Aí eu tive a sorte de ter achado, na época, comprado um de GTR 32 e tá lá até hoje. Tomou umas pancadas. Então a gente pode Mega. falar que seu carro ele tem a frente PBM, né? E a traseira, junto com você tem o agregado, o diferencial de GTR, as mangas de GTR... Sim. Os amortecedores você já falou que eram Mega. E todos os bracinhos de regulagem, se eu não me engano, eram Mega também, não era? Não. Era ISR, se não me engano, que era uma marca... Que era ISIS, mas por causa dos negócios terroristas mudou de nome para ISR. O mesmo kit que regula a angulação dianteira, ele tem esses braços que regulam também divergência e convergência traseira, é isso? Tudo. É se isso? não me engano, até Caster também. Sim. Entendi. Até o Caster. Legal. E que marca que é? PBM, Parts PBM. by Max. Legal. PBM é o dianteiro do carro dele. O O traseiro do carro traseiro dele não é PBM. É outra marca que eu não vou me recordar agora, que eu até achei que era Mega, mas ele me corrigiu. Eu acho que era... Na época era ISIS, que aí só após o negócio dos terroristas mudaram o nome da marca para ISR. Entendi. É sério. Driftcast é cultura pra vocês. Tanto que não na sabe? época que eles fizeram essa mudança, todo o estoque da ISIS eles fizeram liquidação. Por causa porque vinha gravada nas peças ISIS, aí por causa do... Foi, acho que logo quando teve... Foi logo depois, na metade do governo do Obama, que teve aqueles... Aí por causa dos terroristas eles tiveram que mudar o nome da marca. Legal. E de diferencial você usa o quê? De GTR, eu acho que é Cusco a Tomei. Mas faz tantos anos que eu tenho que eu não lembro. Mas não é soldado. Não, LSD 2.0. LSD 2.0. Two-way, no caso, né? Você já falou do agregado, falou da parte traseira. Agora, vamos chegar no câmbio? Vamos, bora pro câmbio. O câmbio, você usa um sequencial. Certo. Por que você escolheu um sequencial? Fala pra gente. Cara, por incrível que pareça, das opções que eu queria, era a mais barata. Porque o meu kit, ele é feito para andar com um câmbio chamado T56. Tá. Só que é muito caro aqui no Brasil, é muito escasso. Tipo, você não acha, é muito caro. E aí eu tinha a opção de andar... Não é o da Stock? Não, o da Stock é o que eu uso. Os antigos da Stock são o que eu uso. Porque eu acho que os mais novos são o tipo de Corvette, que é na traseira do carro. Mas tá. O meu então é você usa o antigo da Stock, o sequencial antigo da Stock. Tá. Os 5 marchas, que o pessoal fala. E o T56, além de às vezes ter alguns problemas, ser um câmbio muito
bom, famoso e tal, ainda tem alguns problemas que muita gente usa também quebra. Aí tem um T6060, que é a evolução do T56, que era o que eu queria, mas você não acha. E aí eu ia ter que trazer de fora. E aí tinha a opção de um 4 marchas que o pessoal usa na arrancada de vez em quando, mas tipo, era de caminhonete, e aí eu fiquei com medo de ter uma relação muito longa, 4 marchas. E aí eu ia ter que trocar a minha coroa e peão do diferencial, e um problema ia causando outro. Então eu acabei achando esses de estoque, que é 5 marchas, e foi o que tinha, e não me arrependo. Você acha que tem uma relação boa pelo que Não, entrega tem. de potência? Pra mim, no meu carro, eu ponho uma marcha e não troco mais, por exemplo. Na verdade, eu falo que meu carro é automático. Eu não quiser... eu não chuto a embreagem e eu não troco de marcha. Se for ver, coisa... É um item de desgaste a menos, na verdade, né? Você não tem que ficar cambiando. Se você tem a possibilidade de vir no drift... Você vem do quê? De segunda a terceira, normalmente? Minha segunda é quase uma terceira. Eu falo que é uma 2.8, alguma coisa assim. Minha primeira é 1.5, aí vai tipo para 2.8, no caso, se fosse primeira segunda, né? E a terceira é uma quarta com a quinta. 1 mega, por exemplo, você desce de terceira? Desce de segunda. Dá pra descer de 2, mas aí você tem que ficar chutando o carro. Aí judia, eu prefiro descer de 2. Tá. Só usa 3 lá embaixo, naquela parte que fica reta. No prolongamento ali. E aí depois já joga 2 de novo. Mas dá pra fazer de 2, mas é que judia muito do carro. Acaba passando pra 3. Tá. Aí fica uma tocada bem tranquila. É longo, também, né, cara? Sim. Segunda da marcha do teu carro deve dar o quê? Deve dar uns 140. De segunda. É longo. Tá. É longo. Mas, eu acho que dá 130 e poucos, que eu lembro que a gente viu no Dino, mas eu não me recordo. Destracionando o detalhe, né? É outro mundo. É bacana. E explica pra gente, Rafa, a diferença entre os câmbios. Você já dirigiu de câmbio normal, né? H dente reto. H dente reto. Caramba, é verdade. Tu andou de dog box, né, Dog cara? box. Dog box é de 4? Não, a minha era 5, mas é um dente câmbio reto. da Trust, que é a primeira pra trás, que é feita pra vários carros, Eu ainda né? não Mas uso ele esse câmbio usava de no novo, mas SR na tem que época. só mexer nas relações da Defo, mas... Cara, hoje você tem o câmbio normal, em H, né? Em que é H. o padrão, que é o mais gostosinho, né? Você põe marchinha lá e vai. Tem o Dog Box, que é o de dente reto, que é legal, dura, mas é um choque na mão, dependendo do jeito que você troca de marcha. Se você não trocar no tempo, mesmo que embreagem, é um tranco na tua mão. Pá, tá ligado? É tipo um contragolpe que vem na tua mão, tá ligado? Porque a marcha tá girando e tu tá enfiando o bagulho lá. Você tá com essa, né? Tem que ele entra meio que na força mesmo. Sim. No force. E pensa numa barulheira que é aquele câmbio, cara. Não, é tipo esses aí, esses que ele usa hoje. Não, mas era mais barulhento. Eu não sei se é porque o SR era mais silencioso do que o... Não, é interessante porque você vê o carro vindo, tem 2 sons, né? Um é o som do motor, outro é o som do câmbio vindo. Já andou no meu carro de carona? Já. Meu irmão, parece que é o fim do mundo, velho. É o calor que tá lá dentro. Aliás, o Rafa foi o primeiro piloto de drift que eu andei junto na vida. Foi o Rafa. É porque ele devia ser um dos poucos carros do grid que tinha um banco do passageiro também, né? Exato. O Rafa é muito sistemático. Tipo, é 2 bancos igual, 2 cintos igual, tipo... Mas... E o sequencial, dependendo do modelo, você também tem esse tranco, mas é muito menor que o Dog Box, é mais fácil, tipo, pra cima ou pra baixo, depende do modelo. Mas pensando assim, num carro com a configuração parecida com a tua, você pega um Dog Box invertido com a primeira invertida, fica fácil também, né? Porque a terceira é pra trás, Sim. A segunda é pra frente, então fica só no pam. Depende da pista. Mas né? não são todos os Dog Box. A gente tá falando de relações e relações. A gente tem um piloto do grid de que ele faz tudo de quarta e às vezes ele espeta quinta. Por causa da relação de marcha dele. Você curto, hein? E eu vou trazer ele aqui. Tipo, tu imagina. Primeira, segunda, terceira, quarta, lança, precisou, pum, quinta e continua. Nossa, mas aí é curto, hein? Não, tudo bem. Mas é o que eu te falo. Tipo, é tudo uma questão de... Mas 0 a 100 em 2, o carro dele dá 160 de final. Não. Até tem uma velocidade bacana, é um carro muito bom. Sim. Mas assim, é uma curiosidade de que muitas das vezes não é só o câmbio, a gente não pode esquecer que tem o carinha lá atrás que se chama diferencial, corujão. Sim, o par final, né? Mas isso é muito de gosto. Por exemplo, se eu tivesse um carro igual esse, eu teria trocado minha relação traseira, por exemplo, entendeu? Cada um gosto. Tipo, eu tô achando maravilhoso andar com uma marcha só. Puta.
Lógico. Eu acho maravilhoso. Por exemplo, é o mais confortável. Né? Não, mas eu tava vendo... Mas esse é um dos motivos que eu não mudei, porque, por exemplo, eu tava vendo umas entrevistas pra ver, se você prestar atenção em toda a etapa da FD, eles não trocam de marcha. Sabe por quê? Porque eles mudam o diferencial traseiro pra não ter que trocar de marcha. Porque é uma coisa a menos pra fazer. Lógico. Aí você fica com o carro mais fácil. Eles trocam a relação do diferencial. A minha concepção de carro de drift é o carro tem que ser confiável e fácil de dirigir. Porque não adianta você ter que brigar com o oponente e ainda brigar com o seu carro. Se você for pensar também, você tem a questão do contra-esterço no drift, que é muita coisa. Né? Não é um contra-estercinho aqui de meio volante. É o volante virando e quase girando. Batente, e do outro muitas lado vezes. Não, e você tá fazendo isso ao mesmo tempo, às vezes você tem que puxar freio de mão, aí você vai ter que trocar marcha. Faz sentido. Mas isso é a minha concepção de drift. Às vezes o cara que gosta de brigar com o carro ande melhor que eu. Cada um tem um gosto, entendeu? Mas ninguém gosta de brigar com o carro, Rafa, porque mesmo no WRC, vamos falar de rally, que é uma coisa mais parecida. O cara vem trocando o que aqui, ó, na borboleta, mas filho, você tá falando que não, mas eu pra me divertir, eu gosto de andar de SR, que briga pra cacete o carro, viu? É divertido pra caramba. É muito mais divertido. Ele é masoquista, ele fala isso. Ele é pronto. Mas conceito de diversão de cada um é porque cada um. Porque ele tem um SR que a gente brinca de que é um cavalo indomável. Tipo, o carro tem comando, o carro tinha turbinão grande... O carro tinha tudo que tinha que dar. E ele saiu de uma mecânica assim, né? Simples. E foi pro que ele queria. Por isso que eu falo que ele é masoquista. Aí ele foi, faz o que ele queria, tal, não sei o quê. Aí quando ele quer ir para algum lugar para fazer algum treino, alguma coisa, mas ele não quer ir com o carro oficial dele, ele pega lá o diabinho vermelho. O SR? Com SR, que a marcha lenta é alta e que não sei o que e tal. E daí ele volta, tipo... Ele briga com o carro de uma forma, assim, brigando num bom sentido, né? Ele lógico, tem que cratear, tem que acender, ele sai do carro pingando, aí ele fala assim pra mim, pô, isso aqui é muito mais divertido. Eu falo, cara, escolhe Não, mas são dois conceitos, diversão, competição é competição. Vou te falar, igual a gente tava falando um negócio do Igor lá, de andar na montanha, velho, se vamos andar na montanha, eu quero um SR original, velho. Um S13, porque é mais gostoso. Só com um boost-opzinho lá que uma embreagenzinha de cerâmica, um shock-tiozinho lá, um coiloverzinho bonitinho. E tem que ser S13. O LSD... o LSD, porque tem que ser o S13, que é mais gostosinho. O S14 é mais rápido, mas o S13 é mais gostoso de dirigir. E... Sim, na montanha é verdade. Marshmallows. Parou, assou. Muito bem. Não, e vou te falar, um 13zinho na montanha, do jeito que ele tá falando, tu assa o marshmallow onde tu quiser. Tu pode abrir o capô, a turbina tá vermelha. Tu pode abrir o escapamento, tá metade do carro. Se for eu dirigindo... Se for eu dirigindo do jeito que eu dirigia antigamente, meu irmão, você ligou o carro e já pode acender. Estamos falando de drift lifestyle, amigos. Montanha, entendeu? Você parou, faz uma resenha, conta uma mentira, assa um marshmallow, drift, senta, pá. Não, mas pra parar, você só vai parar pra trocar os pneus, velho. Vai ficar parando pra quê? Tá na mão. Não, resenhar, né? Igual o Igor falou, resenhar, né? Tem a resenha. É isso aí. Junta lá em cima pra fazer a resenha. É legal pra caramba. Eu vou entrar em outro tópico aqui agora, que são dicas, tá? Certo. Qual a dica você daria para uma pessoa que vai montar o seu primeiro carro de drift e tem dúvidas? Por onde começar? Então, por onde começar, assim, o carro, né? Vamos ser sinceros. Aí você tem 3 escolhas quando você vai comprar um carro. Você pode pegar o barato, o que você gosta e o que os outros falam que é bom. Todos têm seus prós e contras. Por exemplo, o barato, o pró é o mais barato, certo? É o barato. O contra às vezes não é o que você quer, que é o que você gosta. Você não sabe a qualidade, porque se está mais barato tem algum defeito. Nada é mais barato de graça. Caiu do céu, é mais barato. Sim. Vai ter algum defeito. Sim. E às vezes até o mais barato, por causa desses defeitos, vão sair até mais caro do que um mesmo modelo um pouco mais caro. Que é o que normalmente acontece com os Marba. Né? Às vezes o mais barato a gente está falando de chassi, né? Não estou falando no chassi. Ele tem que se identificar com o carro, eu acho que, né? Sim. Aí tem o que você gosta, que o Pro é o que você gosta, e é o que eu recomendo porque é onde você vai gastar o dinheiro, que não vai ser pouco, e vai ser para a vida toda você pega. Acho que eu estou dando de Silver faz 10 anos. Só porque... Mas porque muita gente começa a fazer drift e se cria vínculo com o chassi que começou, entendeu? Não são todos, mas a maior parte. Às vezes até o cara troca para um chassi que às vezes é mais competitivo, mas ele vai ter na garagem dele lá para brincar
um chassi antigo igual, que é o que ele gosta. E o contra, às vezes, não é barato. Por exemplo, vamos dizer assim, eu gosto de Silvia. Não é barato. Aí tem o que todo mundo fala que é bom. Vamos dizer assim, Neto fala que 350 é bom. Realmente é bom. O pró é, a pessoa está falando, às vezes tem uma propriedade e conhece a experiência. O contra é, às vezes não. E às vezes é algo que você não vai gostar. Por exemplo, vamos dizer assim... Por bom que seja. Por exemplo assim, vamos dizer o Z. Tudo bem que eu gosto de andar de Z, mas vamos dar um exemplo assim, o Z é um pouco mais curto que o Silvia. Talvez eu não me adaptaria. Sim. Com o tempo, às vezes com experiência, você acaba se adaptando. Ou, por exemplo, assim, você gosta de banheirão, que é tipo os 100, o JZX 100. Tipo, eu no começo eu não conseguia andar com esses carros de 4 portas. Tipo, eu não conseguia sentir o carro. Hoje em dia eu consigo, mas foram coisas que eu fui aprendendo. E todo mundo fala, não, isso aqui é legal pra caramba. Eu falo, não dá pra andar. E foram coisas que foi melhorando e hoje eu consigo. E eu entendo o que é legal neles, mas na época também foi uma coisa que eu não conseguia entender. Mas é interessante passar esses critérios, né? Porque muitas vezes a pessoa gosta do esporte, é entusiasta, mas não tem essa avaliação. É porque né? assim... Então você tem que meio que colocar isso no papel mesmo e começar a clarear as ideias. Porque né? é muito fácil, assim, tipo, você não iludir, você ficar encantado por uma foto, por um carro que anda bem, um carro que é bonito, mas às vezes não é para você. Sim. Tipo, por exemplo, são coisas que hoje você tem um simulador, você testa um simulador, não é a mesma coisa, não é 100%, mas ajuda muito. Você tem uma noção de, eu quero um carro, eu quero ver como é que esse carro anda. Tá legal, aí anda com esse. Não, esse aqui já tem alguma dificuldade. E é impressionante porque realmente dá diferença no simulador dos carros. Sim. Cara, não é 100% porque tem algumas coisas que não tem, mas o comportamento do carro é muito parecido. Assim, tá, mas aí você falou agora em questão do chassi. Cada um vai escolher uma forma tal. Sim. Vamos supor de que quem está nos escutando, ele já tem o chassi. Perfeito. Ele já tem o chassi, independente se é o que eu gosto, se é o que eu não gosto. Certo. Eu escolhi aquele carro porque eu acho bonito. Eu tenho o chassi. Por onde ele começaria? Tá, vamos lá, vamos fazer que o carro não ande. Aí vamos pro motor do carro. Então, em termos de motor, igual você comentou, eu acho que o drift é um aprendizado gradativo. Então, eu acho que você não precisa ter 1.000 cavalos, 2.000 de começo, mesmo porque 2.000 vai explodir tudo, né? Meu Deus. Mas é uma coisa... Porque, assim, começa com o motor original, se precisar dar uma mexidinha pra brincar na chuva, vai sentir o carro, vai vendo... Primeiro para ver se é o que você gosta, porque às vezes você acha legal e não é uma coisa que você gosta. E segundo, porque às vezes você tem a limitação técnica da potência e de outros conjuntos que a gente vai comentar, você desenvolve técnicas para suprir esses problemas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de outra parte do carro que, por exemplo, eu andei muito tempo com pouco ângulo. E aí eu aprendi a acertar tipo, meus pneus e a minha suspensão para sair de frente, para complementar a falta de ângulo que meus carros tinham. Então são coisas que você vai aprender. Você cria técnicas e desenvolve coisas que se você passar por, às vezes, pular estágios, você não vai ter. Você pode desenvolver depois, mas vai ser mais difícil e não vai ser tão natural. Sim. Então, eu acho que a potência acho que é uma das últimas coisas que você tem que mexer. Vai mexer no produtinho. Cheguei aqui, aí já não emendo ali. Por exemplo, tem várias técnicas que quando você não chega com a potência, mas aí você desenvolveu essas técnicas, você tem... agora eu quero porque eu não quero criar novos desafios, isso é muita potência. Então eu acho que potência é uma coisa que é gradativa. Mexe de pouquinho em pouquinho, mas eu acho que tem até coisas mais importantes no carro de mexer do que o motor. Embasando isso que você está falando, é uma coisa que o Ryan já falou mais de uma vez, Ryan Lantan, nosso juiz, que tem ampla experiência no drift, inclusive como piloto, né? Ele fala já isso pra gente, já falou mais de uma vez, onde você tem que ir evoluindo o teu equipamento, né? E você tem que, nessa graduação, você tem que ir fazendo drift sem depender de potência. Inclusive, essa questão do ajuste que é interessante você falou. E outra coisa que, com menos potência, você aprende a andar mais lançado. Sim. Com mais velocidade, usando a inércia do carro. Você aproveita que é a inércia, isso é uma grande realidade. O momentum que ele fala nos briefings, que é a inércia. Exato. E você também judia menos do carro, né? Tipo assim, o carro vai durar mais. Por exemplo, assim, você está começando, você vai fazer erros. E são erros, às vezes, assim, você rodou, você segura o pé na embreagem, ou com giro no alto, segura o carro, dá corte. Você vai abusar muito mais do carro. Então, quanto mais coisas ele tiver, queira ou não queira, tipo, ele não foi o carro não foi produzido para ter aquilo
do jeito natural. Então, às vezes você cometeu um erro, tipo, rodou, segurou o pé, pum, explodiu alguma coisa. Então, são coisas assim que você vai tendo experiência e você vai sabendo como não manter o carro. Sim, sim. São N coisas, né? Sim. Eu acho que é do jeito que o Rafael falou. Tem que ser gradativo. Sim. Porque ou você, a gente já falou isso anteriormente, ou você realmente gasta dinheiro para copiar um projeto que nem o Rafael fez, e mesmo assim ele teve dificuldades, tá? Sim, Isso não se fala, mas ele teve muita dificuldade com o projeto. Ou você copia um projeto que para você é um projeto de sucesso, né? E você se baseia nele e tenta fazê-lo, né, da melhor maneira possível. Ou você vai, tipo, indo pelo básico, né? Sim. Hoje eu até queria fazer uma pergunta pro Rafael, de que o que ele vê sobre essas pessoas que estão iniciando na parte de segurança, a segurança do piloto. Então, o drift, quando você está aprendendo, vai chegar uma hora que você vai ficar confiante. Você pegar um cartódromo, que é o que você treina, que é o que você está sempre lá, você foi 1 mês, 2 meses lá, todo final de semana, emendou tudo. Fez 8, 0, já tá bem. Quase 100% dos dizer, mas pelo menos 90% dos pilotos vai bater nessa hora. Que é a hora que você ganha confiança. Todo mundo... Perde o medo. Eu bati assim... amigos meus bateram assim. Então, é nessa hora, assim, que você começa a pensar na segurança. Porque, assim, pelo menos nessa hora, a maior parte das pistas que você vai treinar, vamos dizer, o carro está sem potência. Então, tecnicamente, não vai ser tão rápido. E, normalmente, eu acho que as pessoas normais vão aprender aqui principalmente aqui no Brasil, em cartódromos, que não é todo mundo tem certo circuito. E eu acho que talvez o carro, no estágio que o cara vai estar, não vai ser condizente com a pista, né? Sim. Então, é nessa hora, tipo, quando você começa a se sentir confiante, pensa na segurança. Porque o que acontece? Se você tiver confiança que você tem na sua habilidade e você saber que você não vai se machucar tendo esse erro, você vai evoluir muito mais. Porque essa confiança é importante. É quase um contrassenso, se você for ver, mas faz total sentido isso que ele está falando. Porque quando você está na plena confiança, é onde você... abusa mais. Vou entrar um pouquinho mais rápido. Eu vou lamber aquele muro. E aonde você, no caso de um cartódromo especificamente, escapou. Eu não vou capotar dentro de um cartódromo. Vai nessa. Filho, capotar um carro que vem em velocidade fora do ponto de aderência dele é só você calçar. Então assim, espalhou. É exatamente isso. Foi para uma grama mais fofa, cavou, você capota. Espalhou, saiu, a grama tá dura, mas se você der numa quina de zebra, você capota. Sim. Entendeu? Então, assim, é isso que você tem que começar a pensar que realmente... São coisas também, não é só o capotar ou bater, né? Eu tô aquilo falando que a gente capotar porque é o pior dos mundos, mas né? Você quando começa a abusar, você fica mais tempo na pista, você fica mais tempo com o carro ligado acelerando, a adrenalina, ela descarrega no seu corpo num ponto que você não quer parar mais de fazer drift. Onde muitas das vezes causa um pré-incêndio, é onde quebra uma peça do carro. Eu já vi num carro de drift quebrar um volante de motor com embreagem, de rasgar o túnel. Coisa que a gente só via na arrancada. Sabe? Então, quer dizer, são N coisas de que você precisa estar preparado para isso, né? Agora, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que já andou com os 2 tipos de diferencial. Diferencial, o que usar? Um soldado ou um LSD? Sinceramente, assim, eu gosto de andar de LSD porque eu sempre andei de LSD. Já andei com soldado e eu costumei. Mas, principalmente se está começando, solda. Vê o que você gosta, se é o que você gosta. Vê se você sente dificuldade. Porque o problema do soldado é na hora que você vai soltar o carro, às vezes ele é um pouco mais arisco, você está acabando o drift, ele dá aquelas enrabiadinhas, mas são coisas que dá para acostumar. Testa com isso, vê se não gostou, tenta LSD, porque a diferença de preço é muito absurda. Legal. Agora a gente vai pro nosso... Na puerta, com Rafael Maioca. Até aqui. Tem que tomar na porta até aqui. Não basta tomar no campeonato. Tá bom. Na porta, não chora, a gente vai fazer algumas perguntas para você, Rafa, e a gente quer que você responda assim, na porta. Fechou. Tá bom? Que vem na cabeça. Tá. Primeira lembrança que você tem do drift, Rafa? Cara, os treininhos que a gente fazia na Montanha Secreta, que eu e o Neto a gente ia quando a gente era mais novo. Legal. Eu
Agora sim, música de suspense agora. Oh, vamos de novo lá qualquer dia. Eu já tô me armando todo já. Drift Lifestyle, aguardem. Drift Lifestyle. Aguardem. No seu Spotify, toca? Cara, rock das antigas. Rock. Legal. Um momento inesquecível, Rafa. Cara, acho que a primeira vez que eu fiz drift foi inesquecível, foi muito legal. Foi um zerinho assim, mas foi muito legal. Foi marcante. Foi marcante. Legal. Porque eu lembro que eu gastei o pneu em 5 minutos. 3 minutos, acho. O Neto falava assim, para, vai estourar o pneu. Tinha acabado de comprar os pneus, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Rafa. Cheiro de pneu queimado, é? Cara, é vida, é tipo religião, é estilo de vida, cara. Ou você tem, Aleluia. ou você vai, né? Ou você vive pra isso, ou você não vive, cara. Cheiro de pneu Posso queimado. ouvir um amém? Hã? É isso aí. Amém. Então vamos lá, Rafa. Qual foi a última coisa que você comprou pro seu carro? Comprei mais alguns jogos de roda pra padronizar, ficar tudo bonitinho, tudo igual, porque tinha umas... Tinha 6 iguais, 8 iguais, e aí depois começava a ficar meio estranho. Tá. Ficava barabará. Barabará. Amizade verdadeira. Cara, é tipo uma segunda família, igual a gente tem na SDB, que todo mundo vai no evento, a gente se diverte. Boa. Fica até de madrugada lá desmontando as coisas, tomando bronca da Karen. Eu não... Professor, vou deixar você encerrar hoje então. Gente, muito obrigado. Rafa, obrigado por tudo. Também. Obrigado por esclarecer as dúvidas do nosso público, que querendo ou não, isso é o mais importante Rede para social, nós. Rafa, pra galera entrar em contato contigo, perguntar, a quem quer se aprofundar nos detalhes do teu carro aí, ou precisa de uma referência, fala a tua rede para nós. Então, primeiro eu vou agradecer o convite, estar aqui. Minha rede social eu só uso o Instagram, né? Por enquanto é Maioca Drift. E... @Maioca Drift. @Maioca Drift. E aí qualquer dúvida me chama lá, quiser conversar, fala de drift, tamo aí. É isso aí. O negócio do Rafael é falar de drift. Chefe, chega por hoje. Quinta-feira estaremos de novo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi muito bacana, muito legal mesmo. Valeu. Ainda bem que cortaram, gente, senão a gente ia ficar falando aqui até amanhã, né? Fãs do Drift Nacional, obrigado por acompanhar-nos em mais este Driftcast. Grande abraço. Obrigado Cuidem-se. por tudo. Até a próxima. Se cuidem, principalmente, porque a nossa vida tem que estar acima de tudo. E até o próximo Driftcast. Valeu. Valeu. Valeu.